Deus, pode sentar em nome de Jesus. Saúdo meus amados irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa noite, pela oportunidade que temos de juntos estarmos louvando o Senhor, podermos ouvir a pregação da palavra do Senhor. Amém, meus amados? Nós estamos estudando o livro de Lucas e no domingo nós falamos do capítulo 6. Hoje nós vamos ler o capítulo 7 e eu queria compartilhar com meus irmãos um milagre realizado pelo Senhor Jesus na vida de um homem que nem judeu era, não era nem descendente de Abraão, mas um homem que cria, um homem que tinha fé, um homem que compreendia o mundo espiritual. E a minha intenção não é me alongar aqui, a palavra é muito clara, muito objetiva. Eu quero ler com vocês, refletir, fazer algumas aplicações, e eu sei que nós seremos abençoados pela palavra, amém? Diz assim Lucas 7, versículo 1 em diante: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente quase à morte o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir a teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai; a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém? Louvado seja o Senhor. E você observe esse texto, a chave dessa passagem, né? Aquilo que impacta nosso coração, principalmente dependendo da tradução que você está aí nas suas mãos, é quando ele diz assim: basta apenas uma palavra e o meu criado será curado, né? Basta apenas uma palavra. E ele dizia isso não porque a frase tem um efeito forte sobre as pessoas, né? Uma palavra basta. É uma palavra que de fato ela tem força na sua expressão, mas não era só fé nisso. Ele, por ser um soldado, por ser um militar, quando disse que era um centurião, ele era romano e ele comandava 100 soldados. E provavelmente há muito tempo nessa carreira militar, ele compreendia muito bem o que é ter pessoas acima, os seus comandantes, e ter pessoas abaixo do seu comando, não é? Então, ele, quando se vê naquela situação, onde ele vê o seu amigo, o seu servo, à beira da morte, não é? Mateus vai dizer para nós que ele estava paralítico e violentamente atormentado. Aqui Lucas chega a relatar para nós que ele estava quase à morte. Lucas era um médico, né? Provavelmente entendeu o que estava acontecendo e trouxe esse agravante. Não havia mais esperança, a situação era gravíssima. E o versículo 3 diz que esse homem, esse centurião, ouviu falar de Jesus, né? Disseram para ele acerca desse profeta que andava por Jerusalém, por Cafarnaum, um homem que tinha o Espírito de Deus, um homem ungido pelo Senhor. E como você viu aqui,
né, ele envia os líderes religiosos, né, as pessoas que comandavam a sinagoga, quem sabe os fariseus, falarem com Jesus. E eles disseram para Jesus: olha, esse homem, ele ama a nossa nação, e ele chegou até mesmo a construir para nós a sinagoga. A sinagoga, vocês sabem, era aquele lugar separado para que os judeus pudessem ler a lei, ter o seu culto ao Senhor. Quando o templo foi destruído, passaram então a cultuar a Deus nas sinagogas. Esse homem, provavelmente, ele havia se convertido ao judaísmo. Provavelmente esse homem, não é, participava das cerimônias e ouviu falar acerca do Cristo que viria salvar a nação de Israel. E eu acredito que quando falaram para ele acerca de Jesus, esse homem não teve dúvida no seu coração de que Jesus era o Cristo que havia sido prometido no Antigo Testamento, era o Salvador, o Filho de Deus, que veio para salvar o seu povo, porque ele chega até Jesus e ele manda pessoas falar com Jesus, ele pede aos líderes dos judeus para falarem com Jesus, porque ele não se acha digno. Ele não se acha digno. É uma atitude de quem realmente está diante de Deus. Não é só um homem que quer parecer humilde, mas de fato há no coração desse homem temor. Assim eu acredito. Assim eu acredito. E ele manda esses líderes irem lá, olha, fala com ele. Eu fiquei lendo, né, estudando, por que ele pediu aos líderes dos judeus, por que ele não foi falar com Jesus? É porque, como ele participava das cerimônias, né, ele ouvia o ensino dos judeus. Os judeus diziam que os gentios era combustível do inferno, que Deus não tinha amor nem aliança com os gentios, somente com os judeus. Esse homem não era judeu, ele era romano. Então ele pede que os líderes judeus vão até Jesus, porque quem sabe ele pensava: este rabino, este mestre, o Messias, o Cristo, não vai se atentar para um gentio como eu. E os líderes chegam até Jesus e dizem: olha, Senhor, esse homem é um homem bom, esse homem, ele ama a nossa nação, porque não era comum esse centurião crer no Deus de Israel, e nem mesmo as benfeituras que ele fez pela nação de Israel, né? Os comentaristas dizem que os centuriões, eles eram truculentos, eles eram violentos, eles pisavam no judeu, desprezavam os judeus, porque Roma dominava o Israel, Roma dominava os judeus. Então era comum que estes soldados, que estes governadores agissem dessa forma. Mas esse homem não, ele tem fé no seu coração. E aí os próprios líderes dos judeus dizem: olha, ele é diferente. E ele chegou até a construir uma sinagoga para nós. Deixa eu te falar essa informação aqui, pouco importa para o entendimento espiritual, mas para acentuar como que a palavra de Deus é verdadeira. Você sabe que a arqueologia, conforme vão descobrindo, vão mostrando como que a palavra de Deus é a verdade absoluta, né? E eles encontraram os escombros de uma sinagoga nessa região que parece ser Cafarnaum, e essa sinagoga ela tinha na sua construção uma arquitetura romana. E para a arqueologia, não é? É uma sinagoga, tem imagens, tem símbolos dos judeus, mas a arquitetura é dos romanos. De fato, está sendo comprovado que um romano construiu uma sinagoga para os judeus, né? Só fecha parêntese, só queria dizer essa informação para você. E quando Jesus está indo, então, em direção à casa desse homem, ele manda uma outra comitiva, ele manda os seus amigos agora, não é mais pedindo aos líderes judeus, agora ele manda os seus amigos íntimos, e ele diz o seguinte aqui no versículo 6, Jesus foi com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Isso não é somente um homem articulado, que sabe bajular, que sabe falar macio para conseguir o que quer. Este homem de fato se considera
indigno de receber o Salvador do mundo na sua casa. E ele está dizendo no versículo 7, por isso nem mesmo, nem me considerei digno de ir a teu encontro. Então vamos refletir até esse ponto, e vamos contrastar com as pessoas que hoje querem também receber milagres e intervenções na sua vida. Primeiro, você vê você vê na vida desse homem a piedade na vida desse homem. Não é um homem entregue ao vício, não é um homem entregue ao pecado, entregue à bebida. É um homem religioso, é um homem piedoso, é um homem que conhece acerca da lei do Senhor, é um homem que construiu a sinagoga, sabe? É um homem que tem fé no seu coração, que tem temor no seu coração, é um homem que tem amor pelo seu próximo, porque ele não está intercedendo pelo seu filho, mas por um escravo, mas que amava e considerava como um filho. A palavra meu servo, muitas vezes aqui Lucas coloca servo no sentido de servo, mas muitas vezes ele usa uma palavra que pode ser traduzida como servo, mas também como menino, como criança. Então, esse homem, mesmo que seja um escravo comprado no mercado, ele entende que é seu semelhante, ele tem amor pelo seu próximo, ele tem piedade no seu coração, ele tem temor de Deus no seu coração. Esse homem entende que está diante de um Deus santo, porque ele diz, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Como quando Jesus multiplica, quando Jesus abençoa a pescaria de Pedro, e os peixes enchem as redes, Pedro diz, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Esse homem tem consciência que está diante de um Deus santo. E aí, quando você olha para os dias de hoje, as pessoas estão perdendo o temor de Deus, as pessoas têm uma vida devassa, uma vida destruída, e uma vida longe de oração, longe de piedade, e de repente, quando sofrem, elas querem entrar na igreja e querem receber uma oração para serem abençoadas. A palavra diz que conforme nós vamos nos aproximando do fim, os homens vão se tornando cada vez pior, né? E eu sou criado no lar evangélico, eu lembro como que as pessoas olhavam para a igreja, tratavam a igreja 30 anos atrás e como elas fazem hoje. Hoje ridicularizam a igreja, hoje zombam do nome do Senhor, hoje ridicularizam os pastores, pisam na igreja, mas depois querem receber a bênção quando estão sofrendo, depois querem que a gente vá lá na casa delas e ore pelos enfermos e faça culto. Sabe, nós precisamos entender que estamos diante de um Deus santo, estamos diante de um Deus santo. E se você ler os evangelhos, e certamente você já leu, você vai ver uma coisa muito incomum entre aqueles que receberam o milagre. Todos tiveram uma atitude humilde, uma atitude de humilhação e uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Um outro gentio que foi abençoado também foi aquela mulher lá do território de Ciro e Sidom, né? Tiro e Sidom, não é isso? Ciro Fenícia. E quando Jesus disse que não poderia atendê-la porque ele veio para o povo de Israel, ela disse, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus disse, mulher, grande a tua fé, não é? Quando você vê os judeus mesmos que receberam o milagre, aquelas pessoas que receberam o milagre, eu estou lembrando daquele leproso, quando Jesus está descendo do monte, ele se coloca aos pés de Jesus e diz, Senhor, se tu quiseres, tu bem podes me purificar. É preciso, irmãos, a gente olhar para essas coisas e entender que eu preciso me esvaziar, que eu preciso entender que eu estou diante de um Deus santo, que eu não estou diante de um curandeiro, que eu não estou aqui para receber um passe de um demônio, de um guia. Estou diante do Deus Criador do céu e da terra, e nós somos pecadores, e devemos ter esta consciência ao nos aproximar de Deus, e precisamos ser humildes diante do Senhor, e precisamos rogar a Deus com fé no nosso coração, porque Ele diz assim, no versículo de número 7, por isso nem me considerei digno de ir a teu encontro, mas diz uma palavra,
e o meu servo será curado. Por que que ele diz, uma palavra sua basta? Porque a mentalidade dele é de um militar. Ele é um homem criado, soldado, agora ele é um centurião, muitos anos na cadeia de comando, e ele vai dizer no versículo 8, pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, eu tenho pessoas acima de mim, e tenho soldados sobre o meu comando. E quando eu digo a um soldado vá, ele vai. Quando eu digo a outro venha, ele vem. Quando eu digo ao meu servo faz isso, ele faz. Então por isso, Senhor, basta apenas o Senhor ordenar e a enfermidade que está sobre o meu servo vai embora. Ele entendia que Jesus era o Deus Todo-Poderoso, que tinha autoridade sobre as enfermidades e autoridade sobre os demônios. Ele tinha compreensão, ele tinha discernimento espiritual de quem era Jesus. Eu fico pensando, será que todas as pessoas que frequentam a igreja têm total compreensão e discernimento de quem é Jesus? E Jesus está muito preocupado com isso, porque o Senhor certa vez perguntou aos seus discípulos, e vocês, o que vocês dizem ao meu respeito? O que vocês pensam de mim? Porque quando o Senhor pergunta o que a multidão pensava dele, é as coisas mais absurdas. Chegavam a dizer que Jesus era João Batista, que tinha ressuscitado dos mortos, sendo que eles viram Jesus e João Batista junto. Mas ele é João Batista que ressuscitou dos mortos. Ele é Elias. Tinha uma compreensão completamente errada do Senhor. Aí Jesus, e vocês, o que vocês pensam que eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias prometido, tu és o Salvador, tu és o descendente de Davi que veio para reinar, tu és aquele a qual Moisés disse que Deus levantaria um outro igual a ele, que nós deveríamos ouvir, tu és o Cristo, o Salvador. E esse homem, ele está compreendendo que Jesus tem poder e tem autoridade, e por isso então, basta apenas uma palavra e o meu criado será curado. E olha só que coisa linda, versículo 9 diz, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo, que nem em Israel encontrei tamanha fé. Este homem, com a sua atitude, com a sua humildade, com a sua palavra, quando ele diz basta apenas ser uma palavra, a explicação do porquê bastava apenas uma palavra, isso admirou o Senhor Jesus. Jesus ficou admirado. Eu fico pensando, sabe, ó Deus, eu também queria ter atitudes que deixasse o Senhor admirado. Porque se tem uma coisa que agrada a Deus, que alegra o coração de Deus, é fé. É fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus ficou admirado. Jesus disse, olha, eu nunca vi um judeu que está todo dia lá ouvindo acerca da história de Abraão, ouvindo os milagres que Deus fez lá, tirando o seu povo do Egito, os milagres que Deus fez na vida de Davi. Eu nunca vi um judeu dizer isso que esse gentio está falando. Eu nunca vi um judeu circuncidado, que guarda o sábado, que guarda a Páscoa, dizer que basta apenas uma palavra. Eu não vi em Israel uma fé como essa. Jesus ficou admirado. O coração do Senhor se alegrou em ver aquele homem tão convicto e tão certo de que Jesus poderia mudar a vida dele. E eu preciso dizer isso para você. Você precisa crer em Jesus. Você precisa entender que você está diante de um Deus que tudo pode fazer na sua vida. Não é se tu podes fazer alguma coisa, Ele pode fazer todas as coisas na tua vida. O Senhor tem todo o poder e toda a autoridade para ordenar o mal que te aflige para ir embora,
para acalmar a tempestade que te aflige, para romper com o impossível, com a impossibilidade, com a montanha que se colocou diante de você. Não importa se é um problema financeiro, de saúde, se é um problema espiritual, se é um problema dentro da tua casa, não importa se você diz assim: olha pastor, os médicos já dizem que não tem mais jeito, olha, os especialistas olham e dizem que não tem mais jeito. O seu Deus tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, e quando Ele fala, quando Ele libera a sua palavra se cumpre, e você precisa crer nisso, porque quando você crer nisso, quando você entende quem é o seu Deus, quando você compreende quem é o seu Deus por meio da palavra, e você crê na palavra, somente a palavra basta. Somente a palavra basta. Você ouve a palavra: Senhor, a tua palavra me basta. Você crê na palavra e o milagre chega na tua vida e a bênção alcança você. Porque às vezes a gente fica assim: mas se acontecesse uma coisa assim, sabe, diferente, sobrenatural, eu iria crer. Se acontecesse assim, sabe, um sonho profético, se eu visse um anjo. Ele está dizendo: Senhor, só abre a sua boca e libera a tua palavra, e eu sei que isso será suficiente para que a enfermidade que está tentando roubar a vida do meu servo seja repreendida e ele seja curado, porque nenhum soldado nunca questionou minha ordem, nunca nenhum soldado se atreveu a dizer não, a se levantar contra mim, porque ele sabe que eu tenho autoridade sobre ele, e ele sabe que tem que me obedecer. E se na minha vida é assim, imagina o Senhor, que é o Deus prometido, o Salvador prometido. Somente uma palavra basta, Senhor, somente uma palavra basta. Eu preciso crer na palavra. Você precisa crer na palavra de Deus. Você entrou aqui, você está cansado, você está desanimado, você está frustrado, você está com raiva, você está angustiado, você diz: pastor, Deus precisa fazer alguma coisa na minha vida. Você precisa crer, você precisa crer e confiar no Senhor, porque Deus te ama, Ele escolheu você, você é filho de Deus. Se Deus fez na vida desse homem, imagina o que Deus não fará na sua vida. Como diz Romano 8, que Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós. Como Deus não nos dará também com Cristo todas as demais coisas. Ele ama você, mas você precisa crer. Você precisa agradar a Deus com sua fé. Você precisa crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Você precisa crer, como Abraão creu, quando Deus disse para ele: olha, você vai ser pai. E por 25 anos esse homem se manteve firme, dando glória a Deus, certo de que Deus era poderoso para cumprir na vida dele, e era fiel para cumprir na vida dele. Você precisa crer, você precisa acreditar, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida. Eu disse para você essa declaração de Lucas, que Jesus ficou admirado. Houve um outro momento que outro evangelista também falou acerca do Senhor ficar admirado. Está aqui em Marcos capítulo 6, versículo 6, quando o Senhor, Ele está na sua vizinhança, o Senhor está no seu bairro, entre os seus vizinhos, e as pessoas não creem nele. No versículo 5 diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou, olha só o que diz o versículo 6, e ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Na sua terra, o povo não creu, apesar de toda comprovação de que Jesus era o Cristo prometido, pelos milagres que o Senhor realizava na sua terra. A incredulidade era tão grande que chegou a admirar o Senhor. Não só o entristeceu, não só feriu o coração do Senhor, mas o deixou admirado com o tamanho da incredulidade daquele povo. E aí você vê esses dois contrastes, né? O povo da aliança, o povo
a qual foi prometido o Salvador, o povo que tinha a circuncisão como marca da sua aliança com Deus Criador, não creram no Filho de Deus. Agora, um gentio, um romano, um homem que, quem sabe, há apenas alguns anos ouviu falar da lei do Senhor, que, quem sabe, há algumas semanas ou alguns dias estava ouvindo falar de Jesus, chega diante do Senhor com uma fé tão grande que deixa o Senhor admirado com a fé dele. E aí o Senhor falou, não aqui em Lucas, mas lá em Mateus, o Senhor fala para os judeus: olha, naquele grande dia, vocês vão ter uma surpresa, porque vocês vão ver gente de todos os cantos da terra, os gentios que vocês falam que é combustível do inferno, você vai ver esse povo sentado do lado de Abraão, sentado do lado de Abraão, de Isaac e Jacó, e vocês que são os filhos de Abraão, vocês vão ser lançados no fogo, porque vocês não creem. O Senhor falou isso para Israel, mas hoje nós somos o Israel de Deus. A igreja hoje é o novo Israel de Deus. Isso se aplica também a nós. O tempo vai passando, as palavras vão sendo repetidas e vão se tornando, quem sabe, comuns e até um enfado para muitos, e você vai se endurecendo, você vai abandonando a sua fé, e muitas vezes você está dentro da igreja e está deixando o Senhor admirado, mas não com a fé, mas com a incredulidade. Eu não quero ser assim, que não sejamos assim, mas que possamos seguir pelo caminho que esse homem seguiu, da humilhação, do temor e da fé. Uma palavra basta, Senhor, e o meu criado será curado. E diz a Bíblia que quando os amigos voltaram para encontrar lá o centurião, o menino já tinha sido curado. O menino estava completamente restaurado e completamente abençoado. Eu não sei o tempo de Deus na sua vida, eu não sei os planos de Deus para aquilo que você está passando, mas quem sabe hoje é o dia do milagre, quem sabe hoje é o dia da sua vitória, e quem sabe também na tua vida, quando você chegar em casa, você já vai ver a mudança, você já vai ver o milagre, você já vai ver lá a bênção do Senhor sendo derramada. Deus pode, Deus quer fazer na sua vida, Ele tem poder e Ele tem autoridade, Ele quer, Ele pode fazer na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos falar com o Senhor nesse momento. Coloca a mão no seu coração, faz a sua oração agora. Não sei qual é o seu problema, não sei o que você está passando, mas fala com Deus: Senhor, faz um milagre na minha vida. Eu creio nessa palavra, Deus, eu creio nessa palavra. Fala com o Senhor, usa a sua fé, entrega hoje esse problema nas mãos de Deus. Não saia daqui preocupado, não saia daqui como quem ainda não foi ouvido, não saia daqui como quem está perdido, sozinho. O Senhor está aqui, essa palavra é para a tua vida, essa palavra é para o teu coração. Então fala: Deus, eu estou aqui, Senhor, eu creio, essa palavra é para mim, então eu creio, Senhor. Entrego nas tuas mãos o problema, entrego nas tuas mãos a área da minha vida. Faz um milagre, rompe, Senhor, com as impossibilidades, abre as portas que estão fechadas. Fala com Deus,